No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e no verso de número 20, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado vós agora que tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados os que choram, porque haverão de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que grande é o vosso galardão no céu, pois assim faziam com os vossos pais os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam aos pais, aos falsos profetas. Irmãos e irmãs, Jesus está em um dos momentos cruciais, mais importantes do seu ministério. Jesus já havia inaugurado o reino de Deus, anunciando as boas novas do Evangelho na Galileia, na região de Decápolis, na Judéia, em todas essas regiões. Jesus foi de cidade em cidade, proclamando, anunciando o Evangelho e manifestando o reino de Deus através do seu poder, através de sinais e através de maravilhas. Como consequência disso, grande multidão começou a segui-lo. Grande multidão fazia aglomeração por onde quer que ele fosse, de tal forma que não havia sinagoga que coubesse a multidão que acompanhava Jesus. O que Jesus teve que fazer para congregar aquela multidão? Jesus teve uma ideia excelente. Jesus resolveu improvisar uma congregação no monte. Na montanha, um espaço amplo que potencializaria a sua voz. Ele reúne toda aquela multidão a fim de que ele pudesse ensinar aquela multidão de maneira mais clara, de maneira mais profunda acerca do reino de Deus. E é nessa ocasião, irmãos e irmãs, que Jesus irá pregar talvez o seu sermão mais importante, que ficou conhecido como o Sermão do Monte, ou para outros, o Sermão da Montanha, ou até mesmo o Sermão das Bem-aventuranças. Assim como é conhecido esse sermão, sem dúvidas, esse sermão é um dos elementos centrais do ministério de Jesus. Porque é nesse sermão que Jesus irá estabelecer os preceitos éticos, morais e espirituais que indicarão como um súdito do seu reino, desse reino que ele está inaugurando, como um súdito do seu reino deve viver, como deve agir e como deve enxergar o mundo ao seu redor. Porque nós precisamos compreender que todo governo é estabelecido por meio de leis, por meio de códigos, estatutos, constituições. É ou não é verdade? Verdade. E se Jesus é rei e está estabelecendo um governo que é o seu reino, nada mais justo, irmãos e irmãs, nada mais imprescindível do que os seus súditos compreenderem quais são as normas que regem esse reino e de que forma esse reino é constituído. E aqui, meu irmão e minha irmã, vou chamar a sua atenção, porque se você deseja fazer parte desse reino, se você deseja ser parte desse reino, é de fundamental importância que você compreenda esse sermão. É de
fundamental importância que você mergulhe e compreenda como esse reino se desenvolve legislativamente. Quais são suas normas? Quais são seus preceitos? Nós só iremos descobrir isso se nós compreendermos esse sermão. Glória a Deus. Esse sermão está expressado de maneira mais completa, de maneira mais ampla no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, esse sermão, ele será retratado ocupando pelo menos 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Lucas prefere fazer um resumo. Lucas vai utilizar somente a metade de um capítulo, a metade do capítulo 6, do 20 ao 46. Lucas, de maneira bem resumida, mas clara, irá tratar a respeito desse sermão. No entanto, irmãos e irmãs, esse sermão, mesmo que de maneira resumida, ele é suficiente para trazer a mim e a você reflexões profundas, meu Deus, impactantes. A essência desse sermão permanece viva no resumo feito pelo Dr. Lucas. Glória a Deus. Acerca desse sermão, um político que não é cristão, um político do século XX, político indiano, um dos maiores líderes políticos de toda a história, chamado Mahatma Gandhi, chegou a ganhar prêmio Nobel da Paz, chegou a ser um dos grandes influenciadores dos direitos humanos, da Organização das Nações Unidas. Esse homem que não é cristão, pelo contrário, é ateu, é hinduísta, é da religião do hinduísmo, ele chegou a reconhecer a importância desse sermão. Ele teve acesso a esse sermão e ele chegou à seguinte conclusão. Ele falou de maneira categórica e emblemática que se todas as literaturas espirituais do mundo desaparecessem e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Meu Deus. Uau. Perceba a importância desse sermão. As grandes academias, filósofos, sociólogos reconhecem a importância ética e moral do Sermão do Monte. Os direitos humanos estão pautados nesse sermão. As leis e códigos de ética de qualquer empresa, de qualquer nação, elas irão vislumbrar, elas irão olhar com atenção para as diretrizes desse sermão. No entanto, irmãos e irmãs, o propósito desse sermão não é ser apenas o código de ética e moral, mas sobretudo um manifesto que revela o caráter de Deus. Muitos olham para esse sermão, irmãos e irmãs, esse sermão do monte, como um conjunto de regras a serem obedecidas a fim de se obter a salvação. Não é esse também o propósito desse sermão. O propósito desse sermão não é obedecer regras para conquistar a salvação. O propósito desse sermão, meus irmãos e minhas irmãs, é revelar quem já é salvo em Cristo. Porque a salvação não é pela obediência a regras, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então é impossível alguém fora de Cristo olhar para esse sermão tentando obedecer e ir ao céu. É impossível. Porque a salvação é por meio de Cristo, pela fé em Cristo. E quando eu em Cristo consigo agora olhar para esse sermão e praticá-lo, isso será uma evidência de que sou parte do reino de Cristo. Esse é o propósito desse sermão. O propósito desse sermão é revelar de que forma uma pessoa salva em Cristo deve viver. Glória a Deus. Quando alguém que creu em Cristo consegue colocar em prática esse sermão, as pessoas irão olhar para você, para essa pessoa, irão dizer sem dúvidas: o reino de Deus está entre nós. Aleluia. Sem dúvidas, Deus reina naquela vida, Deus reina naquela casa, Deus reina naquela cidade. Aleluia. O mundo não lê a Bíblia,
mas Ele lê a nossa vida. Meu Deus, é verdade. E se o mundo lê você e olhar em você o espelho desse sermão, materializado em práticas, as pessoas saberão que Deus reina, que Jesus reina e que o reino de Deus está entre nós. Glória a Deus. Nós iremos trabalhar, irmãos e irmãs, na perspectiva de Lucas, esse sermão dividindo ele em 4 partes. Não daríamos para abranger ele até o verso 46, não daríamos, o tempo não é suficiente, então resolvemos dividi-lo em 4 partes. Hoje ficaremos somente na primeira parte, que falará a respeito de como um súdito do reino se comporta com relação às circunstâncias. Nas outras partes, como na segunda, nós iremos ver como um súdito do reino se comporta com relação às pessoas. Na terceira, como um súdito do reino se comporta com relação a si mesmo. E a quarta será como um súdito do reino se comporta com relação a Deus. Então convido você a mergulhar nessa série, uma série dentro de outra série, desse Sermão do Monte, que eu creio que Jesus vai falar de maneira profunda ao seu coração. Hoje iremos nos deter nessa primeira parte do sermão. De que forma um súdito desse reino se comporta diante das circunstâncias da vida. Jesus irá citar aqui nesse texto, que eu e você fizemos a leitura, 4 circunstâncias. Circunstâncias essas que, humanamente falando, ninguém gostaria de passar por elas. Quais são elas? A dependência, necessidade, a tristeza, a perseguição. Quem aqui quer ser dependente? Quem aqui quer ser necessitado? Quem aqui quer ser triste? Quem aqui quer ser perseguido? Se você for perguntar para qualquer pessoa, ninguém de cara irá dizer que quer. Porque humanamente falando, na lógica humana, são 4 situações características de uma vida infeliz. É ou não é verdade? É verdade. Qualquer um diria que é impossível ser feliz estando nessas 4 condições. Estando numa condição de dependência, estando numa condição de fome, de necessidade, de tristeza e de perseguição. Porque onde é que as pessoas costumam encontrar ou buscar a felicidade? As pessoas costumam dizer que a felicidade está em uma vida abastada de dinheiro. Felicidade está em uma vida de fartura, é uma vida de luxúria, é uma vida de prazeres, é uma vida de fama. É ou não é verdade? São nessas situações que as pessoas buscam a felicidade, que as pessoas pensam em encontrar a felicidade. Mas Jesus, no início do Sermão do Monte, Ele vai inverter totalmente esses valores. Jesus vai inverter completamente os conceitos humanos e vai trazer uma nova compreensão a respeito da felicidade. Uma concepção que vai totalmente na contramão dos valores humanos. É o reino de cabeça para baixo. Porque no reino de Deus, Jesus vai nos ensinar que ser feliz, que a felicidade não está na riqueza, e sim na pobreza. Jesus vai nos ensinar que a felicidade não está na fartura, e sim na fome. Jesus vai nos ensinar que a felicidade não está no riso, e sim no choro. E Jesus irá nos ensinar que a felicidade não está na fama, e sim na perseguição. E agora? Como explicar isso? É simples. No reino de Deus, ser feliz não é ter. No reino de Deus, ser feliz é ser. Glória a Deus. A felicidade não está nas coisas, nas circunstâncias. A felicidade está em nós. O que Jesus disse? O reino de Deus está dentro de nós. Aleluia. E Paulo aos Romanos vai nos dizer, 14:17, que o reino de Deus ele é paz, é justiça, é alegria no Espírito. Yeah. Então a felicidade estará em nós, independente da circunstância. E Jesus irá citar aqui, nesse trecho que fizemos a leitura, 4 circunstâncias.
4 grupos de pessoas que são felizes pelo que são e não pelo que têm. Quais são esses grupos? Em primeiro lugar, acompanhe comigo o verso de número 20, que diz a Bíblia: levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados pobres, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres. Você sabe o que significa bem-aventurados? O termo grego para bem-aventurados é o termo makarios, que significa muito feliz. Esse termo não significa feliz. Esse termo não está associado à felicidade. Esse termo significa muito feliz. Ele está associado a muita felicidade. E quem que são os muito felizes? Quem que são os fartos de felicidade aqui? Quem são esses? São os pobres. Isso é o reino de Deus. Isso é o Evangelho. Isso é a mensagem de Jesus. Meus irmãos e irmãs, ao contrário do que pensam os homens, pensando que a felicidade está na riqueza, Jesus, de maneira revolucionária, nos revela que a felicidade, na verdade, está na pobreza. Mas que tipo de pobreza é essa que Jesus está falando? Em primeiro lugar, não é pobreza financeira. Vamos logo quebrar esse paradigma. Quem que fez a leitura errada desse texto? São Francisco de Assis, um dos expoentes da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele leu esse texto e entendeu que seriam felizes, a felicidade estaria na pobreza. Então o que é que ele fez? Ele vendeu tudo e deu para os pobres. E assim tem feito todos aqueles que seguem a linha dos franciscanos. Compreenderam errado a mensagem de Jesus. Jesus não está falando aqui de pobreza financeira. Jesus não está dizendo aqui que para ser feliz você terá que ser um mendigo. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, pelo amor de Deus. Até porque a pobreza financeira, ela pode ser fruto de castigo, pode ser fruto de maldição, pode ser fruto de opressão e pode ser fruto também de preguiça. É verdade. Então não é disso que Jesus está falando aqui. Essa pobreza que Jesus está tratando aqui também não é a falsa modéstia. O que é a falsa modéstia? A falsa modéstia é quando a pessoa tem recursos, mas se passa por pobre. Ela tem recursos, tem dinheiro, mas tem pena de gastar e ainda se passa por pobre. Ai, não tenho dinheiro. Não, estou passando dificuldade. Estou passando necessidade. Mentira. Mas por que essas pessoas esses falsos modestos fazem isso? Porque acreditam que isso é ter humildade. E ter recursos, irmãos e irmãs, esse passar de pobre não é humildade, é miserabilidade. Meu Deus! Não é esse tipo de pobreza que Jesus também está tratando aqui. Mas então, Alberto Júnior, o que Jesus está querendo dizer? Quem na verdade são esses bem-aventurados, que são pobres, que deles é o reino dos céus? A pobreza que Jesus está se referindo aqui é uma pobreza espiritual. Para entender melhor, você terá que ver o sinótico. Mateus, no capítulo 5, ele vai utilizar um outro termo. Na sua narrativa do Sermão do Monte, ele vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito. Ou seja, humildes de espírito, pobres, estão associados à mesma coisa. Então essa pobreza a que Jesus está se referindo aqui é uma pobreza espiritual. Mas, irmão Alberto Júnior, o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito, meu irmão e minha irmã, é quando você, diante de Deus, reconhece que não há nada de bom em você. Meu Deus! E que tudo que tem de bom em você foi Deus quem deu e vem de Deus.
Menos de mim, mais Ser dele. pobre de espírito é quando você reconhece que é completamente vazio diante de Deus. Yes. Ser pobre de espírito é quando você reconhece que não é absolutamente nada. Isso é ser pobre de espírito. Porque infelizmente há pessoas que se gabam por achar que são boas pessoas. Você conhece alguém que é cheio de justiça própria? Alguém que quando você vai falar de religião ou de fé, já chega logo dizendo: ah, Deus está no meu coração, eu sou uma pessoa boa, eu sou um cidadão de bem, eu sou uma pessoa do bem, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não mexo em nada de ninguém, eu sou do bem. Você já viu? Você conhece pessoas assim? Que arrotam justiça própria? Isso de maneira alguma é pobreza. Pelo contrário, essas pessoas, elas são cheias de orgulho. Há pessoas que também pensam que são alguma coisa e pensam encontrar a felicidade nisso, em achar que são alguma coisa. Ah, tenho um diploma tal, sou isso, sou aquilo. Ah, ninguém mexe comigo, eu sou fulano de tal. Só pensa que é alguma coisa, acha que é alguma coisa. A Bíblia vai nos dizer que existia uma igreja repleta de pessoas assim. Uma das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, haviam pessoas que diziam que se achavam ricas, que se achavam boas, que se achavam autossuficientes. Mas João, ele vai dizer em capítulo 3, verso 17 de Apocalipse, que na verdade aquelas pessoas eram pobres, cegas e nuas. Meu Deus. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque no reino de Deus, feliz não é o rico, feliz não é o orgulhoso, feliz não é o que tem status. No reino de Deus, felizes são os pobres de espírito. Porque só quem reconhece que é pobre de si é que pode receber as riquezas de Deus. Só quem reconhece que é vazio de si é que pode ser cheio de Deus. Só quem reconhece que não é nada é que pode se tornar filho. Porque bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Glória a Deus. Segundo lugar, irmãos e irmãs, segundo grupo que Jesus retrata aqui no início do seu sermão, está no verso de número 21, na parte A, que nos diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome, porque sereis fartos. Segundo grupo que pertence ao reino de Deus, que são muito felizes, são os famintos. E Jesus não está aqui, mais uma vez, já quebrando alguns paradigmas, exaltando a fome como necessidade fisiológica. Jesus não está dizendo aqui que você vai ter que passar fome para ser feliz. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, irmãos e irmãs. Precisamos entender que é muito comum no Oriente Médio os grandes mestres, pregadores, sábios, se utilizarem de metáforas materiais para ilustrar verdades espirituais. O próprio Jesus vai fazer muito isso, contando as suas parábolas. Mas mais uma vez, quem irá nos ajudar na compreensão desse termo é o evangelista Mateus. Porque no capítulo 5, verso 6, Mateus vai usar o seguinte termo: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Meu Deus. Então é a respeito dessas pessoas que Jesus está falando aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas nós precisamos entender que o conceito de justiça de Deus é totalmente diferente do nosso conceito de justiça. Nós, seres humanos pecadores, temos a compreensão de que justiça para nós significa vingança. É ou não é verdade? É verdade. Você fala em justiça, eu quero justiça. Na verdade, o sentido conotativo aqui é vingança. As pessoas clamam por justiça, querem justiça, na verdade elas querem vingança. E eu quero deixar bem claro aqui
que quando Jesus está dizendo aqui que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, Jesus não está dando credibilidade para os ativistas políticos. Jesus não está mandando você ir nas ruas com a blusa, seja de qual partido for, com bandeiras e dizer: eu tenho fome de justiça, eu vou quebrar tudo. Não é isso. Jesus não está legalizando ativismo político. Tem ativistas políticos que se utiliza dessa aplicação para darem base para as suas ações equivocadas. Irmãos e irmãs, justiça para Deus significa restauração. Uau! Quando Deus diz que vai estabelecer a sua justiça, na verdade Deus está falando que Ele irá estabelecer a sua restauração. Então o que é ter fome e sede de justiça? É desejar que todas as coisas sejam restauradas. Vamos lá, alguém. E em Atos capítulo 3, verso 21 está escrito, de maneira profética, uma profecia liberada pelo profeta Amós, repetida por Pedro na primeira pregação no dia de Pentecostes. Ele vai dizer que haverá um dia em que todas as coisas serão restauradas. Glória a Deus. Existe uma promessa em que tudo será restaurado, e é justamente nesse aspecto que os súditos do reino, que são aqueles que têm fome e sede de justiça, se tornam agentes diretos nesse processo de restauração. Glória a Deus. Você se torna um instrumento de restauração. A sua fome e sede de justiça é justamente ser um canal, ser um instrumento nas mãos de Deus, para que vidas sejam restauradas, para que famílias sejam restauradas, para que a sociedade seja restaurada, para que todas as esferas públicas sejam completamente restauradas para a glória de Deus. Glória a Deus. E nós seremos fartos. É isso que Jesus vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eles irão se saciar. Por que nós iremos saciar? Porque como instrumentos de justiça, nós veremos pessoas sendo restauradas. Glória a Deus. Nós veremos famílias sendo restauradas. Nós veremos vidas, casamentos, pessoas sendo restauradas. Nós veremos pessoas que outrora viviam no vício das drogas, do alcoolismo, pessoas que outrora viviam na prostituição, sendo restauradas. Nós veremos isso. E então diremos, como Cristo falou no Evangelho de João capítulo 4, verso 34: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. A nossa fome será saciada quando eu e você fizermos da vontade de Deus a nossa comida e a nossa bebida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, acompanhem comigo o verso de número 21, a parte B. Bem-aventurados vós os que choram, porque haverão de rir. Jesus está dizendo aqui: muito felizes são os que choram. É isso que Jesus está dizendo aqui. Mas os que choram aqui, deixa eu quebrar alguns paradigmas mais uma vez, não estão relacionados àquelas pessoas que choram por qualquer motivo. Não estão relacionados àquela pessoa que chora porque está sofrendo. Não está relacionado a pessoas que choram por causa de qualquer circunstância, de qualquer situação fútil, adversa. Não é isso que Jesus está falando aqui. Quando Jesus diz que bem-aventurados são os que choram, o que Ele está querendo dizer aqui? Que os que choram aqui são aqueles que choram por causa dos seus próprios pecados. São aqueles que choram por diante da injustiça do mundo, por diante da maldade, se acharem pessoas incapazes de solucionar as problemáticas. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, irmãos e irmãs, a luz de Deus nos ilumina. E quanto mais essa luz nos ilumina, mais nós enxergamos as profundezas da nossa alma, as impurezas da nossa
nossa alma, mais nós enxergamos os nossos próprios pecados. Então, por causa dos nossos pecados, nós choramos. Que nos faz sermos fracos diante de Deus, pobres diante de Deus, famintos diante de Deus, é tão somente o fato de nós ainda sermos pecadores. É verdade. Infelizmente, as pessoas lá no mundo, elas não têm essa concepção. Elas acham que são dignas. Se você for evangelizar uma pessoa, ela vai dizer que já tem Jesus desde o dia que nasceu. É verdade. Ela vai resistir, ela não vai enxergar nela os defeitos. Você pode pregar o evangelho e dizer, não, eu acho que isso aqui não é errado. Ela não vai enxergar os seus pecados. Se for anunciar o evangelho para alguém, é possível. Você se depare com um tipo de pessoa que tem muito, que porque dão uma cesta básica, um alimento para alguém, acham que tem direito de viver uma vida promíscua, uma vida na bagaceira, e por aquela boa ação serem salvos. Tem muitas pessoas assim. É verdade. Pessoas que pensam da seguinte maneira: não, eu não tenho religião, eu não ando em igreja, eu não gosto desse negócio de crente, eu só vejo o pessoal discutir por causa de religião, eu só vejo o pessoal brigando por causa de religião, então eu prefiro ficar na minha aqui, dou minhas cestas básicas ali, faço minhas orações aqui. Pessoas que não enxergam a sua necessidade, não enxergam que são pecadoras, não enxergam que precisam estar inseridas no corpo de Cristo, como igreja, como comunhão, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, chorando, ceando, se batizando. Pessoas que acreditam que não precisam de nada disso. Então são pessoas que dificilmente irão chorar pelos seus próprios pecados. Quando alguém aceita a Cristo como Salvador e vem aqui à frente após uma mensagem, geralmente qual é a primeira coisa que acontece com essa pessoa? Ela começa a chorar. Por quê? Porque a luz de Deus ilumina, as escamas dos olhos caem e ela percebe a sua condição. Fala, Deus. Então ela começa a chorar. Esse é o sentimento quando temos muitas das vezes quando oramos fracos e incapazes na nossa casa. Esse sentimento às vezes que temos quando ouvimos uma canção que toca na nossa alma, quando ouvimos uma pregação que grita no nosso interior, então começamos a chorar. E acerca dessas pessoas, Jesus vai dizer que elas são muito felizes. Sabe por quê? Porque elas estão chorando agora, mas serão consoladas. Meu Deus. Consoladas porque antes que ele subisse, ele disse: vocês não ficarão órfãos, eu deixarei o Consolador e ele estará convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Meu Deus. O Espírito Santo nos consola e o Espírito Santo chora conosco. Em Romanos 8, 26 está escrito que ele intercede dentro de nós através de gemidos inexprimíveis. Ele chora conosco, ele nos consola, ele se identifica conosco, meus irmãos e minhas irmãs. E é essa a nossa esperança, é essa a nossa certeza de que por mais que nós sejamos fracos e venhamos a chorar, todavia o Consolador irá nos consolar. Nós não precisaremos da mesa de um bar para afogar as mágoas. Nós não precisaremos desabafar nas redes sociais. Nós não precisaremos colocar a boca no trombone, chutar o pau da barraca, não. Nós simplesmente iremos dobrar os nossos joelhos, chorar, e o Consolador irá enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas para a glória de Deus. O quarto e último grupo que eu quero destacar aqui, irmãos e irmãs, está no verso 22, acompanhe o texto comigo. Bem-aventurados os homens, quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos injuriarem, quando rejeitarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu,
pois assim faziam aos seus pais os profetas. Esse quarto grupo, essa quarta circunstância é a perseguição. E a perseguição aqui, ela está associada ao ódio, à exclusão de círculos de amizades, aos insultos, às difamações. É isso que vai acontecer, meu irmão e minha irmã, quando você for parte do reino de Deus. Meu Deus. Você faz parte desse reino, então se prepare, você será perseguido. Aleluia. Você será difamado. Você será odiado. Vamos lá, alguém. A primeira foto que você postar no culto, as pessoas vão te excluir da rede social dela, te excluir do círculo de amizade. E quem prega o evangelho, quem vive o evangelho, não deve esperar popularidade, deve esperar perseguição, insultos, ódio. Foi isso que aconteceu com os apóstolos, foi isso que aconteceu com os profetas, foi isso que aconteceu com o próprio Jesus. O próprio Jesus foi crucificado. E deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém crucifica caras legais. As pessoas só crucificam ameaças. E se Cristo foi crucificado, se os apóstolos foram decapitados, se os profetas foram cerrados ao meio, como que você pode esperar aplausos? Meu Deus. Como que você pode esperar fama? Como que você pode esperar popularidade, meu irmão, minha irmã? O reino não é pop, o reino não é gospel, o reino é cruz. Aleluia, Deus. É isso, e eu fico preocupado quando eu vejo pastores famosos. Meu Deus. Eu fico preocupado quando eu vejo cantores famosos sendo aplaudidos, principalmente pelas pessoas do mundão. Meu Deus. Fico preocupado, porque eu não tenho dúvidas que essas pessoas não estão pregando o evangelho como deveriam pregar. Meu Deus. Porque se estivessem pregando de fato o evangelho, a palavra, não apenas as flores, mas os espinhos também, Aleluia. eu tenho certeza que metade dessas curtidas, desses aplausos e desses compartilhamentos iriam esvaziar. Meu Deus. Mas infelizmente no evangelho coach de hoje, o que importa é você ser abençoado. Você pode estar no pecado, você pode estar na bebedeira, você pode estar muito de fome, irmão, mas o importante é você ser feliz e Deus vai te abençoar, porque Deus é amor. Meu Deus. Eu vejo na segunda-feira pessoas que passaram fim de semanas em paz. Primeira coisa do dia é postar um vídeo de um pregador famoso aí, que talvez vocês conheçam, né? Bonitinho, com a blusa parecida com essa minha, umas luzes apagadas ali, e aquele pregador dizendo: você é uma bênção, você é um filho querido, você é amado, você é mais importante, você tem valor. Aí fica fácil você compartilhar um vídeo desse. Eu queria ver esse pregador pregar o evangelho, essa mensagem, o sermão. Queria ver esse pregador pregar o que Jesus está pregando aqui, porque o fim dele não seria a fama, seria a perseguição. Meu Deus. Porque a mesma multidão que aplaudiu os milagres de Jesus foi a multidão que gritou: crucificam. Meu Deus. Meu Deus. Jesus era seguido por multidões, mas quando ele começou a trazer a parte que incomoda, a parte da verdade do evangelho, as multidões sumiram e sobraram apenas 12. E esses 12 ele perguntou: vocês não querem também não? E Pedro chega para ele e diz: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Glória a Deus. Só tu, Jesus. Somente tu, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mas algo eu quero te dizer essa noite, quando essas coisas acontecerem, quando você começar a perder popularidade, quando você começar a perder prestígio, quando você começar a perder seguidores, quando você começar a perder curtidas, comentários, por estar vivendo agora de fato como o evangelho fala na sua palavra, a Bíblia vai dizer no verso 23 que você deve se alegrar.
que você deve exultar. Sabe por quê? Porque grande será o vosso galardão. Glória a Deus, é o Evangelho. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque aqueles que querem a fama na terra será a única coisa que irão receber. Mas aqueles que abrirem mão da fama na terra receberão um galardão no céu. Glória a Deus, meu Deus. Não negocie a verdade do Evangelho. Glória a Deus. Não negocie a verdade do Evangelho, a verdade que confronta, a verdade que dói. Porque a Bíblia possui exatamente aquilo que os homens odeiam, a verdade. Aleluia. Mas para concluir, irmãos e irmãs, Jesus irá concluir essa mensagem declarando alguns ais. Eita Jesus! E eu gosto desses ais, que eu só me lembro daquela expressão antiga, né? Se estiver doente, diga ai, aleluia. Então Jesus vai dizer aqui, vai proferir alguns ais. Ais são palavras de lamentos, palavras de condenação, palavras de juízo. E ele irá descrever aqui, a partir do verso 24, alguns grupos nas quais serão endereçados esses ais. Acompanhe comigo. O verso 24 ao 26, mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam aos seus pais, aos falsos profetas. Meu Deus. Jesus está dizendo, ai de vós ricos. E deixa eu te deixar algo bem claro aqui, Jesus não está aqui condenando a riqueza, porque prosperidade é bênção de Deus na vida do crente. Jesus não está aqui condenando a riqueza, Jesus está aqui condenando a avareza. E o que é avareza? A avareza é quando você faz do dinheiro seu Deus, é quando você deposita a sua confiança, a sua alegria no dinheiro. E se você deposita a sua confiança no dinheiro, quando o dinheiro acabar, você irá se desesperar. Meu Deus. Se você depositar a sua alegria no dinheiro, quando o dinheiro acabar, você vai chorar. Mas se a sua alegria está em Deus e não no dinheiro, mesmo com a falta do dinheiro, você continuará feliz e alegre. Mesmo com a falta da riqueza, você não irá se desesperar, porque a sua felicidade não está no ter, e sim no ser. Isso é uma premissa do reino. E quando a riqueza vier, você não será soberbo e nem arrogante. A humildade que brota do seu relacionamento com Deus, da sua confiança em Deus, será maior até mesmo do que o dinheiro. O dinheiro não será o fim, mas será um meio para você abençoar vidas e também para adorar a Deus com a generosidade e a gratidão do seu coração. Meu Deus. Ai dos fartos, é isso que a Bíblia vai nos dizer. Ainda aqui no verso de número 25, acompanhe comigo. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Preste atenção, Jesus não está aqui condenando a fartura. Não. Jesus está condenando justamente a falta de gratidão e generosidade. É quando a pessoa recebe farturas de Deus, mas não consegue ser grato e nem generoso com Deus e com as pessoas. E aí Jesus está dizendo, ai dessas pessoas, porque mesmo ricas, porque mesmo fartas, são pobres, cegas, miseráveis e nuas. E tudo que desfrutam no presente, tudo que elas desfrutam no presente, não se comparará às tragédias que irão encarar no futuro. O terceiro ai é justamente relacionado a isso, na parte B do verso 25. Ai de vós que agora rides, porque vós lamentareis e chorareis. Jesus não está aqui condenando a alegria.
Jesus está aqui condenando a fonte dessa alegria. O problema não é a alegria, e sim a fonte onde você está buscando essa alegria. Meu Deus. Porque nós que somos cristãos temos a verdadeira alegria. Nós temos a presença de Deus em nós. E o reino de Deus é isso. Romanos 14 diz assim: o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Salmos 16:11 diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Então, se nós estamos na presença de Deus, seremos alegres. Mas ai de quem? Ai daquelas pessoas que encontram a alegria nas coisas do mundo. Ai daquelas pessoas que só conseguem viver um momento de alegria quando estão na mesa de um bar. Ai daquelas pessoas que só conseguem viver um momento de alegria quando estão em uma roda de escarnecedores farreando. Meu Deus. Ai daquelas pessoas que só conseguem encontrar alegria nas bebedeiras, nas fornicações e nas prostituições, adotando o discurso do importante é ser feliz. Está repreendido, Senhor. Jesus está dizendo: ai dessas pessoas, porque a finalidade pela qual nós fomos criados foi justamente glorificar a Deus e ser feliz nele. Foi essa uma das primeiras perguntas respondidas no catecismo de Westminster. Qual a finalidade do homem? Qual o propósito da nossa vida? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aleluia, aleluia, Deus. Então é nele que nós devemos encontrar a felicidade. Sabe por quê? Porque Jesus vai dizer aqui: ai dos que riem, dos que encontram felicidade nas coisas banais, porque eles irão chorar. Essa falsa alegria que eles estão desfrutando agora. Você vê aquele camarada lá, no paredão, cheio de mulher, aquelas novinhas lá, tudo de biquíni, na beira da praia, e ele com a garrafa de uísque ali, postando história no Instagram. Aí aquele que não conhece o evangelho começa a dizer: ô inveja, tá queimado, rapaz. Queimado. Ai, mas ele está sentindo prazer. Mas é o único prazer que ele vai sentir. Porque o que espera essas pessoas, se elas não se arrependerem, é um sofrimento eterno. Meu Deus. E Marcos 9:48 vai dizer que nesse lugar onde essas pessoas irão, o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Porque é um lugar onde há prantos e ranger de dentes. Ai daqueles que riem de maneira vazia, porque chorarão eternamente. Meu Deus. Para concluir, irmãos e irmãs, verso de número 26: ai de vós, quando os homens disserem de vós, falarem bem de vós, porque assim faziam aos falsos profetas. É o contraponto daquilo que eu falei na quarta bem-aventurança. É o contraponto. Jesus irá nos revelar aqui, irmãos e irmãs, que os falsos profetas do Antigo Testamento eram elogiados. Meu Deus. Eram populares. As pessoas gostavam deles. Sabe por quê? Porque eles massageavam o ego das pessoas. Eles falavam exatamente aquilo que as pessoas queriam ouvir. Eram pessoas que ocultavam a verdade. Em contrapartida, o que acontecia com os verdadeiros profetas que anunciavam a verdade, eles foram presos, mortos. De tal forma que quando Jesus foi entrar em Jerusalém, ele olhou para Jerusalém e começou a dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei te ajuntar como uma galinha ajunta pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês mataram os profetas que eu enviei. E matariam inclusive ele, Cristo. As pessoas odeiam a verdade, as pessoas detestam a verdade e adoram aqueles que massageiam o ego delas. Meu Deus. Meu irmão e minha irmã, não venda os valores do Evangelho por causa da fama e da popularidade. Não venda.
Estou concluindo, porque eu tenho visto uma geração faminta por fama, faminta por seguidores, faminta por likes, que estão inclusive negociando o Evangelho. Eu tenho visto pessoas que abrem uma caixinha de perguntas nas redes sociais, aí a primeira pergunta que vem: por que Deus é contra o homossexualismo? Aquele camarada, tendo a oportunidade de anunciar o Evangelho, de falar a verdade, doa quem doer, diz o seguinte: eu não gosto de falar de assuntos polêmicos, mas o que eu quero que você entenda é que eu lhe amo. Falou exatamente o que o homossexual queria ouvir para permanecer no pecado. Está vendendo os valores do Evangelho, a verdade do Evangelho, para não desagradar as pessoas, para ter fama, para ter seguidores. E no reino de Deus, o que importa é não ter seguidores, e sim ter discípulos. Você pode ter 15 mil, 20 mil seguidores, mas se você não tiver sequer um discípulo, de nada vai adiantar a fama. Meu Deus. Eu prefiro ter 12 seguidores que sejam discípulos do que vender o Evangelho por causa da fama. Meu Deus. Eu quero que vocês se coloquem de pé. Aleluia. E nesse sentido, Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, meu Pedrinho. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 6, iremos ler a partir do verso de número 20. A partir do verso de número 20. Nós estamos em uma série de pregações do Evangelho de Lucas. Estamos desde o ano passado nessa série, aprendendo esse Evangelho, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Estamos estudando versículo por versículo, capítulo por capítulo, do Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Qual o intuito dessa série de pregações expositivas? Aprender detalhadamente a respeito da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, ou seja, a respeito do Evangelho, a respeito do reino de Deus. Nós temos aprendido, temos mergulhado nesse universo bíblico. Tem sido algo tremendo, tem sido algo impactante, algo extraordinário. Nós estamos hoje, por exemplo, na 24ª pregação. Então já foram 23 pregações somente do Evangelho de Lucas, desde o primeiro capítulo. Onde você vai encontrar essas mensagens? Você vai encontrar no nosso canal do YouTube, não desse da igreja, mas no canal Alberto Júnior. Você vai lá, você vai encontrar, se você colocar no YouTube série de pregações, série de sermões em Lucas, irão aparecer todas as pregações. Tem pessoas aí que estão aí acompanhando, já acompanharam todas essa série de pregações que tem feito um grande sucesso, né? Dizem por aí que está melhor do que aquela novela Gênesis, né? Mas talvez seja conversa com o povo, mas eu tenho certeza que realmente é. Então quero desafiar você que está em casa, tem nos acompanhado ultimamente a compreender essa realidade. Hoje, por exemplo, nós iremos estudar